parou para perceber, para se questionar como que a sua mente dita a sua realidade? O que será que é a realidade? Como que as suas percepções vão afetar a forma que você reage, a forma que você lida com a dor, com a vida, com o tempo? É sobre esses questionamentos que nós iremos conversar hoje nessa live. Vai ser uma live com uma pitadinha filosófica, bem pitadinha mesmo, para não aprofundar, o objetivo não é esse. Fazer algumas indagações para te ajudar a perceber o que você está pensando e tomar consciência sobre esses pensamentos e como melhorar eles. Influenciando uma mudança de postura, né? Convidando você a ter uma mudança de postura prática. E também a questionar os seus pensamentos, porque nós não somos aquilo que nós pensamos, nem aquilo que nós sentimos. É sobre esses pontos. Então você vai também sair com técnicas e fundamentos para você aplicar na prática, para começar a mudar seus pensamentos e assim a sua realidade. Tá? Sou Matheus Morari, psicólogo, terapeuta sistêmico, atendo indivíduo, casal e família. Também sou hipnoterapeuta, treinador de habilidades socioemocionais, supervisor de pós-graduação em terapia sistêmica e supervisor clínico de outros psicólogos. E é sobre isso que nós iremos conversar essa noite. Neste momento, vai deixando aí nos comentários alguma pergunta, se você já quiser ir trazendo, tá? O que você acha sobre esse assunto? É importante eu saber a sua opinião. Eu vou encaminhar o vídeo aqui para alguns lugares. Talvez eu dê uma desaparecida, tá? Mas já volto. Ok. Pronto. Voltei, estou aqui. Então vamos falar sobre mente, sobre percepção, sobre realidade. Esse assunto, gente, sobre realidade, percepção de realidade, nossa, se você for parar para aprofundar mesmo nos assuntos, você vai perceber, você pode até entrar numa crise existencial, tá? Para perceber que a nossa percepção é muito limitada. Nós, como seres humanos, através do nosso sentido, só conseguimos perceber uma parcela da realidade. Tem algumas frequências de cores que nós não vemos, alguma frequência de sons que nós não escutamos e outras coisas que vão acontecendo que a nossa percepção fica meio que prejudicada. Mas a intenção aqui não é tanto um papo de neurocientista nem de filósofo. Embora vão ter um pouquinho, né? É um papo de psicólogo para trazer na prática essa consciência de que o modo que você pensa sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, vai influenciar a sua realidade, vai influenciar sua saúde, vai influenciar seus resultados, vai influenciar suas relações. Então vamos tomar um pouco mais de consciência sobre aquilo que nós pensamos, tá? Tem uma frase, vou começar com essa frase aqui, de um filósofo chamado Epíteto, que ele fala assim: o que perturba o ser humano não são os fatos em si, e sim a interpretação que ele faz desses fatos. Não é o fato, é aquela frase, né? Não importa o que fizeram com você, o que o mundo faz com você, importa o que você faz. E isso já é o tema da live. A interpretação que nós colocamos. Uma mesma experiência pode ser aterrorizante para uma pessoa e de boa. Uma pessoa pode para outra, né? Uma pessoa pode ver um problema sem solução e outra pessoa vai ver esse problema e vai ver que fácil. Isso está ligado à nossa percepção. Então, a interpretação que nós fazemos dos fatos. Mas aí, se a gente for, né, uma seta descendente, e essa interpretação? O que influencia essa minha interpretação? O que vai ditar essa minha interpretação? Primeiramente, a sua personalidade. Sua personalidade, ela tem um teor ali até 50% biológico, então você tem uma predisposição fisiológica, né, biológica, da modo que você tem de se comportar, de se relacionar, de agir, de sentir e de perceber as coisas, tá? Seus pensamentos, só que os pensamentos já são produto, né, subproduto. Pensamento é subproduto das suas crenças. Então as suas crenças já são subprodutos também das suas experiências. Então as suas experiências que vão estar ligadas aí à sua interpretação, sua personalidade, que vão ter crenças, que vão ter pensamentos. E tudo isso vai trazer emoções à tona. As emoções sempre são à tona porque nós somos seres emocionais. E aí essas emoções também vão influenciar nessa interpretação dos fatos.
se é um fato agradável, desagradável, leve, pesado, e assim emitir outros juízos de valores sobre os fatos. E aí até o nosso comportamento depois pode influenciar positivamente ou negativamente, tá? Mas eu vou voltar falar sobre o comportamento depois, quando eu for trazendo algumas técnicas de interpretação. Faz sentido esse papo para você? Está achando interessante? Então continua aqui, vai deixando seus comentários, seja aqui no ao vivo ou seja na gravação, ou até pode mandar mensagem para mim no direct, no WhatsApp. Não é muito difícil achar meus contatos não, que eu te respondo. Então, quando a gente está falando de mente, e isso, Moto, muito obrigado. Quando a gente está falando de mente e de realidade, muitas vezes nós nos deparamos na clínica com pessoas que não estão satisfeitas com as suas realidades e acham, a maioria, que precisa de um evento muito grande ou de alguma força externa para promover a mudança dessa realidade dela, seja de uma condição de saúde, seja de uma condição financeira, seja sobre qualquer condição de relacionamento ou qualquer outra condição. Então ela fica vendo aquela realidade e vê o problema, a sua interpretação vê como problema, certo? E ela não consegue mudar essa realidade. O primeiro passo para mudar a realidade é mudar a nossa percepção dos fatos. Como eu faço isso, Mateus? A gente vai aprender através de questionamentos, através de eu colocar novos estímulos, instalar novas formas de pensar e de sentir, ter mais experiências, ter trocas com outras pessoas, ter informações novas entrando na minha cabeça. Porque a minha família já vai programar, vai deixar instalado um monte de programações que eu posso ficar reativamente, já falei sobre isso que é ruim, né? Reativamente batendo contra ou aceitar calado. E nenhum desses é um bom caminho. Então eu tenho que ter essas mudanças. Então a mudança não é do lado de fora. Para você alterar e mudar a sua realidade, a mudança sempre está aonde? Do lado de dentro. Do lado de dentro da sua mente, nas suas percepções, na sua mente. Que isso vai influenciar as suas interpretações, tá? Esse assunto, gente, é bem complexo. Dá para aprofundar muito, tá? Tem muito conteúdo aí de neurocientistas bons falando sobre isso, certo? Mas, como eu disse no começo, aqui a pegada é mais de um psicólogo, de uma questão mais prática, nessas demandas do dia a dia, sobre querer alterar e mudar a sua realidade e não estar satisfeito com a sua realidade. Então a questão é, será que eu tenho que não estar satisfeito com a minha realidade? Ou tem que, talvez a insatisfação tem que ser direcionada para a minha mente, para a forma que eu estou pensando e interpretando? Porque às vezes o problema pode ser na realidade, pode ser, não negamos, né? Tem algumas realidades bem difíceis. Mas às vezes a minha mente, minha percepção, meus pensamentos, minhas emoções estão deixando uma realidade não tão difícil, ou uma realidade difícil 10 vezes mais difícil. Então será que em vez de eu dedicar energia, tensão, expectativa na mudança da minha realidade, eu não tenho que mudar a minha percepção? Viktor Frankl já fala, quando a gente não consegue mudar alguma coisa, é sinal de que quem tem que mudar é você. Então esse é o jogo que a gente vai estar jogando aqui. É esse o eixo central da nossa discussão, embora nós vamos fazer alguns diálogos de outros assuntos, tá? E vamos explicar um pouco na estrutura, né? O cérebro humano, vamos classificar ele aqui como se fosse um hardware de computador. Ele é físico, mas o cérebro em si ainda não é a mente. O cérebro é físico. Dentro do cérebro vai estar acontecendo vários impulsos elétricos, várias sinapses, neurônios se conectando, cadeias de neurotransmissores, hormônios sendo tudo conectados e influenciados. Isso seria os softwares. Então o cérebro é hardware, é a carcaça do computador, e nossa mente é a programação que nós temos, que envolve linguagem e outras coisas. Então o cérebro é mais físico e a mente é uma programação, algo talvez não tão palpável assim, vamos dizer, tá? É o fenômeno que acontece. Então a nossa mente, ela vai vir já com uma pré-programação, igual um celular que você pega, ele já vem com aplicativos nativos. Nós já viemos com aplicativos nativos na nossa cabeça.
da espécie humana e do seu drive biológico, das suas predisposições. A sua família vai ativar alguns aplicativos, desativar outros, atualizar um, deixar outros desatualizados. Ao longo da sua vida, novos aplicativos você vai sendo instalados porque você quer, ou porque simplesmente aconteceu uma situação e aquele aplicativo veio de bônus e ficou instalado. Só que a vida inteira, até um certo ponto, nós somos muito passivos, sem autorresponsabilidade, porque nós somos crianças, adolescentes, então nós captamos informações. Só que depois de um tempo a gente tem que parar, como se a gente tivesse que fazer uma limpeza nesse celular, restaurar a configuração de fábrica e ver qual aplicativo não quero, não me serve mais, quero desinstalar, quero desativar, quais novos eu quero instalar. Isso é autorresponsabilidade, é isso que a gente tem que fazer com a nossa mente, com nossos padrões de comportamento, com as nossas crenças. Tá? Não são todos os aplicativos que desinstalam 100%, alguns só funcionam pior, a gente só deixa de atualizar, mas desinstalar nem todos são 100% possíveis, mas a maioria é. Então, metaforicamente, esse é o jogo que a gente tem que jogar. Tá fazendo sentido para você? Sim ou não? Vai me acompanhando, deixando nos comentários aqui qualquer dúvida, tá? Então, se a gente parar para pensar, tudo depende da nossa interpretação, tudo é interpretação. Nesse momento, você está interpretando, você está me julgando, você está tendo algum estímulo aí que você está interpretando de alguma maneira, e isso é muito subjetivo. Cada um vai ter sua interpretação, tudo é interpretação, tudo. Tá? Então a gente tem que primeiramente trazer isso para a consciência. Nós não interpretamos as coisas como essa frase aqui, ó, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Tudo é interpretação. E com base na nossa experiência. Alguém que vai ter uma experiência ligada mais a... teve mais perigos, mais ameaças na vida, vai ver uma pessoa estranha se aproximando dela, vai ficar com medo. Ela vai interpretar aquilo como um perigo. Alguém que já teve uma vida sem esses estímulos, e talvez teve uma vida mais em serviços sociais, vou dar um exemplo bem em serviços sociais, vai ver uma pessoa estranha se aproximando e ela vai ter uma abertura maior para, se acontecer alguma situação, conversar e atender, se aproximar dessa pessoa. Então, as duas situações é uma pessoa se aproximando. Mas qual é a realidade? É aquilo que você interpreta. Tá? E isso parece muito claro. Nossa, Matheus, isso é claro. Você não está inventando a roda. Realmente, eu não estou inventando a roda. Só que é o seguinte, tem muitas coisas que são claras, que nós dizemos sabichões e que já tomamos consciência, já temos conhecimento pleno. Só que na prática nós não paramos para pensar sobre aquilo que nós pensamos e não colocamos em prática. Não tomamos consciência de como isso pode estar nos afetando negativamente e nem como utilizar isso a nosso favor positivamente. E por isso que você tem que prestar atenção nessa live, tá? E parar e questionar sobre essas situações, tá bom? Porque na nossa cabeça a gente tem que entender o seguinte: o nosso cérebro funciona como construções de trilhas. Conforme a gente vai tendo uma crença, uma forma de... Por exemplo, tudo eu vejo no viés negativo. Eu reclamo das coisas. Eu acho isso daqui bom, acho aquilo ruim. Eu tenho tal jeito de me comportar. Final de semana para mim é isso, eu faço tais atividades. Tudo isso é como se... Imagina o nosso cérebro como se fosse uma grande mata. Tudo isso que eu falei para você é como se alguém fosse abrir uma trilha nessa mata, que leva até um destino final, que leva até um objetivo. Portanto, você estimular e continuar andando nessa trilha, essa trilha se mantém aberta. Então, qual que é a tendência? Você andar pela mata fechada ou você andar pela trilha? Pela trilha. Então, você vai sempre repassar essa trilha. Só que muitas trilhas que nós abrimos, depois de um tempo, elas não servem mais. Ou elas não estão sendo mais funcionais, ou elas estão ficando obsoletas. E nós precisamos abrir outras trilhas. Só que o cérebro é preguiçoso, gasta energia abrir trilha. Então, mesmo que aquela trilha já aberta não seja mais funcional, não tenha mais necessidade, ou até tenha te causando prejuízo, ou até naquela trilha começou a criar espinho, tem aranhas peçonhentas, você passa por plantas venenosas, tem caixas de abelha que volta e meia você bate nas abelhas, as abelhas te picam, mas você continua andando por aquela trilha porque já está aberta. É isso que o cérebro faz.
Então muitas vezes nós precisamos aprender a reconhecer quais são as trilhas que nós temos abertas, questionar se essas trilhas estão positivas ou negativas, estão nos servindo bem ou não, e abrir novas trilhas. Só que abrir novas trilhas são difíceis porque gasta energia, o nosso cérebro não quer isso, mesmo que seja para alguma coisa boa, o cérebro é preguiçoso. Então nós temos que abrir essas novas trilhas no meio da mata. Só que não adianta eu fazer terapia, fazer uma técnica ali, começar a abrir uma picada no meio do caminho e parar, o mato vai tomar conta. Então qual que é o objetivo? A gente tem que ser fiel ao processo, e no começo é chato, é cansativo, parece que quando você está abrindo a trilha não está tendo resultado nenhum, não vai chegar a lugar nenhum, mas fidelidade, constância, até que de novo, igual eu falei na live sobre gratidão, até chegar num ponto que você vai chegar no seu destino. E aí você vai começar a usar essa nova trilha. Aquelas que você vai começar a parar de usar, com o tempo vão criar um mato, e o mato vai engolir aquela trilha e vai sumir aquela trilha. Metaforicamente é isso, tá? Metaforicamente, toda explicação metafórica não é uma explicação 100% literal e específica, né, na sua magnitude, assim, sobre o fenômeno. Mas acho que vocês conseguiram entender, tá bom? Então nós devemos abrir essa trilha central. E essas trilhas são formadas por nossas crenças. Essas trilhas abertas são as crenças. Crenças de que os outros não prestam. Crenças de que eu sou fraco. Crenças de que eu não sou capaz. Crenças de que dinheiro não presta. Crenças de que procurar psicólogo é coisa de rico ou de frescura. É coisa besta, que não vai mudar nada. Crenças de que não, a vida é só trabalhar, é só se esforçar mesmo. Crenças de que não existe pessoa boa no mundo. As suas crenças vão criar seus pensamentos que vão influenciar na interpretação das suas realidades. Quais são as crenças que você tem carregado? É isso que você tem que questionar. Uma prática simples para fazer isso é o seguinte: não vai ser fácil, mas é simples. Pega um caderno e escreve quais são suas crenças. Você vai fazer essa atividade, mas volta e meia, no meio do metrô, do ônibus, lavando uma louça, tomando um banho, deitar, vai aparecer flashes de outras crenças. Anote as coisas que você acredita. Quando eu estou falando de crença, não é de crença religiosa. A crença sobre pessoas. Você pode categorizar assim: crença sobre pessoas, crença sobre dinheiro, crença sobre o mundo, crença sobre trabalho, crença sobre relacionamento, crença sobre comida, crença sobre passeio, crença sobre... Ou seja, qual que é a forma de pensar que você tem naquilo que você acredita sobre crença sobre viagem, crença sobre filhos, crença sobre crianças, crença sobre homens, crença sobre mulheres. Faça isso. Acho que você já entendeu o fio da meada. Você vai tomar consciência de quem é você, de quais são essas crenças. Depois você vai refletir: essas crenças estão te trazendo coisa boa ou coisa ruim? Elas são crenças disfuncionais que te trazem problemas de disfunções ou te trazem funções positivas, tá? Isso já é uma prática, tá? Porque tudo está dentro do espectro da nossa experiência. Tudo está dentro da nossa experiência. Tudo é através das nossas experiências que nós vamos assimilar e entender bom, ruim, certo? Tem pessoas que têm traumas de eventos de passeio, porque toda vez que passeou, ou na maioria das vezes em casa, quando ia passear, tinha briga em casa, ou num passeio acabou acontecendo um acidente, e aí ficou associada essa carga negativa da tristeza, do terror do acidente com o passeio, então fica associado, o nosso cérebro vai criando essas associações. Então cada um vai tendo a sua subjetividade. Por isso que a mudança está do lado de dentro, e tudo depende das nossas experiências. Por isso, ter experiências novas para combater as experiências velhas é positivo. Por isso que quem tem um traço de personalidade de abertura para novas experiências é mais fácil de se adaptar e desenvolver novas habilidades. Pessoas que têm pouca abertura para novas experiências têm mais dificuldade para mudar. Por quê? Ter experiências ajuda-nos a moldar e ter novas referências. A gente não pode ser 100% aberto, porque senão a gente não fica com nada, e isso é ruim, tá? Porque eu tenho que ter algumas coisas que tem que ficar, eu tenho que ter uma certa rigidez, eu tenho que fazer uma construção, e se eu sou aberto a tudo, eu acabo sendo nada. Só também que se eu sou fechado a nada, também é ruim. Então os extremos, obviamente, são ruins, tá? E quando a gente está falando de realidade, né, a gente também tem que prestar atenção nas nossas interpretações, nas sensações, certo?
nas reações do nosso corpo, porque tudo serve para construir essas experiências. Sensações físicas, corporais, nossos sentidos, tá? E todas as suas subdivisões, nossas imaginações, tá? Porque viver é complexo e estímulos, né, são diversos. Nós sempre vamos estar tendo estímulos. E por que eu tenho que pensar nisso, Mateus? O que adianta? O que vai mudar eu perceber que meu pensamento está ruim? Como que eu vou mudar isso? Que diferença vai fazer? A realidade é aquela mesma? Não, não é. Como eu já falei em outras lives, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não vai distinguir, ele não faz a diferença do real do imaginário. Tá? Ele não faz essa diferença. Então é o seguinte: se uma pessoa está ali diante de um cachorro e ela tem medo de cachorro e esse cachorro está para avançar nela, nossa fisiologia, nosso corpo vai responder com todos os mecanismos necessários do medo para combater, para fugir e tudo mais. Então nosso coração vai acelerar, a pupila vai dilatar, a oxigenação vai aumentar, a irrigação sanguínea vai se alterar e vice-versa, porque o cachorro está ali. Só que, para algumas pessoas que vão ter fobia e medo de cachorro, se eu começar, só dela começar a pensar ou assistir um vídeo de ataque de cachorro, ela vai ter a mesma reação. Porque para o cérebro, aquela está sendo a realidade, ela está vivendo aquilo como se fosse o cachorro. Então, quando a gente acaba mudando nossos pensamentos e nos dando sugestões para abrir essas novas trilhas, porque mesmo que seja forçado, tipo assim, esse papo que parece besteira, mas tem um certo resultado, né? Tem uma linha ali entre o ridículo e o funcional, mas, por exemplo, eu falar assim, não, a partir de agora eu consigo, eu vou ter mais foco, eu sou uma pessoa iluminada, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa próspera, eu vou conseguir, olha só, vai dar certo, eu acredito em mim, eu confio em mim, eu vou ter um bom relacionamento, eu vou fazer uma boa apresentação, eu vou ter resultado, eu vou construir uma nova empresa, eu sou uma pessoa de luz, eu sou uma pessoa empenhada, eu sou dedicado, mesmo que você não acredite muito nessas suas afirmações. Conforme você vai falando isso sobre você está abrindo um novo caminho. E você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. E você está imaginando você conseguindo. Você está imaginando você tendo êxito. Você está construindo um caminho de sucesso. Você está construindo um caminho no seu cérebro de que aquele fato você já conseguiu. Pô, tenho medo de falar em público. Eu começo a imaginar que você está falando bem em público. Vai ser difícil, certo? Mas seu cérebro vai estar entendendo que, pô, ele consegue. Lógico, gente, que não é só pensar e fazer. Eu estou falando que o processo é esse. E que esses exercícios de autossugestão, tá? Que um dos caras que eu mais gosto, assim, que constrói autossugestões, que ensina uma auto-hipnose muito eficaz, misturada ali com a PNL, é o Lucas Naves. E tem vídeos dele só de auto-hipnose, de autossugestão, só de verbalização, que são muito bacanas. Tá? Se fizer sentido para você, dá uma pesquisada. Por que isso acontece? Porque a nossa realidade e a imaginação, o nosso corpo vai responder da mesma maneira. E o nosso cérebro vai fazer o registro da mesma maneira. Lógico que o real, o viver num ataque de cachorro real, vai ser muito mais estimulante, ainda mais se eu for atacado, do que uma imaginação, porque o perigo está real e eu vou sentir na pele se essa ameaça acontecer. Mas a tensão maior do cérebro é nessa a ação, ele trabalha mais, ele é estimulado mais nessa expectativa, nessa previsão. Vai atacar ou não vai atacar? Vai atacar ou não vai atacar? E seja no momento real, ou seja no vídeo, essas coisas ficam iguais, tá? Aí, minha mãe falou que quando acontece uma situação, parece que a gente fica bugada, né? Fica travado. Uma forma de amenizar isso é justamente mentalmente se colocando nessas situações. Então, eu percebo que em situações de perigo, eu fico meio desnorteado. Como que eu posso fazer para combater isso? Sem ter que realmente me colocar em perigo. Se imagine, pode ser estranho, mas vai ter vídeos aí na internet de golpes, de assaltos, de situações de perigo. Assista no sentido de se colocando no lugar daquela pessoa. E aí veja, pô, o que eu faria nessa situação? O que eu teria que fazer? E vai meio que revivenciando essa experiência. Nossa, Mateus, parece estranho, né? Nossa, que ideia é essa? Para algumas pessoas que têm alguns traços de personalidade, ansiedade alta, isso é difícil.
Então não recomendo de fazer isso se você realmente vai ter uma reação muito forte, porque o objetivo é controlar o problema e imaginar soluções. Se aquele problema me emerge, me sequestra, eu não consigo pensar soluções, eu só fico vivendo aquele loop de sensações negativas que aquele evento me traz, não faça essa técnica. Mas você só vai saber testando. Teste, vê, opa, não, estou sendo sequestrado aqui. Não, mas essa é uma técnica de ir se expondo, tá bom? Outra coisa que é importante você saber é o seguinte: você não é a sua mente. E você também não é o que você pensa. E você também não é o que você sente. Tudo isso faz parte de você. Tudo isso são elementos, certo? Que podem ser utilizados, mas você vai ser o seu comportamento, você vai ser a sua consciência. Você vai ser aquilo que você faz, aquilo que você replay, é o metapensamento, né? Aquilo que você pensa sobre o que você pensou. E aquilo que você executa. Isso vai te definir, as suas ações vai te definir. Tem muitas pessoas que sofrem de autojulgamento porque pensam uma coisa e falam: nossa, eu não poderia estar pensando nisso, porque eu sou mãe de família, porque eu sou casada, porque eu sou casado, porque eu sou cristão, eu não deveria estar pensando nisso. E aí entra num loop desse pensamento negativo, só aumentar e chamar outra galera dele para perturbar a cabeça da pessoa. Não julgue os pensamentos, porque os pensamentos em si não te definem. A gente tem que conversar com os pensamentos ruins que vêm, entender o para que eles estão vindo, tá? E sem julgá-los, porque você não é isso. Você está pensando, mas você está fazendo? Então, pensar que eu estou cometendo uma agressão que tira a vida de uma pessoa me faz um criminoso? Não. Eu cometer esse ato me faz um criminoso. Lógico que, em algumas situações, o pensamento é o ensaio da ação. Óbvio. Então, se eu ficar muito preso, pensando, por exemplo, pensando em adultério, pensando em trair, escutando sobre adultério, o pessoal falando que está fazendo, é um ensaio e pode facilitar e potencializar para acontecer, porque aquela realidade está ficando natural, uma trilha está sendo aberta na minha cabeça, quando eu vi a trilha já está aberta, tchatimbum, fiz. Então a gente tem que cuidar, mas o pensar sobre não vai te definir. O que você vai fazer com esse pensamento, a reação, o comportamento que você vai ter depois dele, isso te define, tá? Por isso que é importante você dar essas sugestões, para você trabalhar sugestões. O que é sugestões? É essas frases positivas que você pode falar para você. Eu sou incrível, eu sou capaz, eu no meio religioso a gente fala muito eu profetizo, né? Profetizo, proclamo na minha vida que hoje eu vou ter mais tranquilidade, eu vou ficar mais sóbrio, hoje eu estou me sentindo melhor, eu vou conseguir ficar calmo, eu sei que eu sou capaz, eu sou incrível, eu vou realizar, eu vou prosperar. Então ter essas autossugestões, eu já consigo me acalmar, eu vou resolver esse problema, eu sei que eu sou capaz, ajuda, cara. Pode ter certeza que ajuda. Pode parecer besteira no começo, mas ajuda, tá? Beleza. Agora aqui, como os pensamentos vão mudar a nossa realidade, tá? Nos vídeos que eu estava assistindo, teve uma vez um vídeo que eu assisti do Pedro Calabrese e outro do Renato, do Ricardo, que fala Não Minta Pra Mim. Ele contou, o Ricardo, Renato, não lembro, ele falou a história da mãe dele. A mãe dele teve câncer, estava com câncer bem mal. E o médico que estava atendendo ela viu que não ia ter muita coisa o que fazer, mas ele teve uma ação brilhante, uma capacidade humana e emocional, psicológica incrível, que ele elogiava ela, falava: nossa, ó, toda vez que ele ia lá, falava: nossa, você tá mais linda, nossa, você tá bonita hoje, hein? Nossa, vai lá, não, você tá bem, pode ficar tranquilo, não, já tá superando, nossa, você tá progredindo e tal, falando coisas boas para ela, falando coisas boas, positivas, elogiando. E não era brincadeira, era um câncer ruim. E essa positivação toda que ela fez deu uma sobrevida para ela que nenhum outro médico falava que ia ter, né, que os filhos sabiam. Só que aí eu não lembro se esse médico faleceu ou foi transferido, alguma coisa assim. Assumiu um médico que não tinha essa visão e desenganou, né? Nossa, mas você tá assim, isso aqui é sério, porque pode dar isso, né? Não, começou a falar os problemas. Em 15 dias ela arruinou, vamos dizer assim, né? É o que ela não tinha arruinado esses, não sei,
se tinha completado 1 ano ou quase 1 ano. Por quê? A mente. Se eu estou construindo uma sugestão que eu estou bem, que eu vou ficar bem, eu fico bem. Eu tenho isso no meu avô faleceu de câncer, e quando ele descobriu a primeira vez o câncer, ele encarou positivamente, falou tipo assim, é ruim, mas eu vou encarar como uma doença normal, isso não vai me abalar, como se fosse uma gripe. Fez todos os cuidados e tal, os médicos tinham falado que ele ia ter menos de 1 ano de vida, 3 ou 6 meses de vida, né? A família ficou toda desesperada. Ele superou esse câncer e não morreu. Ele foi falecer depois de 12 anos. Foi pro câncer, mas não pro mesmo câncer, porque se curou desse, depois de uns anos voltou outro, fez a quimioterapia. Aí quando o câncer voltou ali pela 3ª ou 4ª vez, aí o corpo já estava cansado, né, desses processos todos. Mas olha só, a mente, o objetivo, pela família, pelos netos e tudo mais, deu uma sobrevida para ele, porque ele colocou um padrão mental diferente. Porque a morte acontece primeiro aqui em muitos casos. Tem muitas pessoas que estão saudáveis, mas mortas, porque a cabeça está doente, porque a cabeça está no negativo, porque a cabeça está na reclamação, porque a cabeça está no problema, porque eu não consigo encontrar solução. Então o drive aqui, ó, então, os aplicativos estão todos com vírus, estão tudo desatualizado. A psicoterapia, o estudo, o autoconhecimento ajuda a destravar isso e você ter uma vida melhor, tá? Outro experimento que foi feito através de trabalhar como a nossa mente muda a nossa realidade, tinha um grupo de... Lá foram fazer uma pesquisa com as faxineiras de um hotel. E aí perguntaram para elas se elas mediram, né, todos os níveis de saúde, fizeram exame de sangue, glicemia, colesterol, parará, todos aqueles indicativos de saúde e tal, né? E todas elas estavam mais ou menos iguais, né? Estavam com algumas coisinhas ruins e tal. E aí perguntaram para elas se elas faziam atividade física. Porque a atividade física ia ajudar a melhorar esses coisas de saúde e tudo mais. Aí elas falaram, não fazemos, porque nós trabalhamos de tal hora, não temos tempo para fazer atividade física. Aí eles dividiram o grupo em 2, né? Então, vamos dizer assim que tinha 10, né? 5 ali e 5 lá. Para essas 5, eles deram a seguinte informação. Eles falaram assim, mas olha, vocês sabiam que na sua rotina de trabalho, nesse estica lençol, pega balde, passa pano, vai, sobe escada, desce escada e agacha e pega e varre, e sobe, vocês acabam fazendo mais atividade física, gastando mais calorias do que a Organização Mundial de Saúde recomenda diariamente, como se vocês estivessem chegando perto do nível de um atleta, de uma pessoa que praticaria atividade física ou fosse regularmente na academia tantas vezes por semana. Então vocês fazem atividade física sim, isso pode ajudar o benefício da saúde de vocês. Deram só essa informação. Depois de um tempo, não lembro qual tempo, eu sou muito bom para falar de pesquisa, né? Ótimo. Porque eu pego mais a mensagem geral e não pego os detalhes, né? Voltaram lá e foram de novo fazer os exames. E aí dividiram, né? Do grupo lá que falaram essa informação e do grupo que não falaram essa informação. Não mudaram absolutamente nada na escala, na rotina, em nada. Ficaram a mesma coisa. As que estavam sabendo que elas estavam fazendo atividade física tiveram uma taxa significativa de melhora nos seus números ali, nos seus exames de colesterol, triglicerídeos e essas coisas todas, simplesmente pelo fato de pensar que eu estou cuidando da minha saúde, que eu estou fazendo, de tomar consciência positiva daquela ação e fazer mais conscientemente aquela ação, fazendo que isso, eu faço isso, me causa isso, eu faço isso, me causa isso, estabelecendo uma causa e efeito. As outras entravam no pensamento, pô, não consigo fazer atividade física, não dá tempo, é só trabalho, ou vida ruim, eu não sei o que lá, o que era. Olha como isso é poderoso. Olha como isso é poderoso. Então, o que você está pensando sobre o seu trabalho? Que falta de informação está fazendo, está faltando aí na sua cabeça para virar uma chavinha, igual virou na cabeça dessas mulheres, para você começar, sem mudar a prática da sua vida, mas mudando aqui dentro. Porque a mudança começa do lado de dentro, aqui dentro. O que está faltando para mudar? Então, repito, já falei de práticas, né? Se dê autossugestões, você pode procurar ideias disso ali, de autossugestões hipnóticas para
Autossugestões hipnóticas para vencer a procrastinação, para prosperidade, para dinheiro, para resolver conflito, para melhorar relacionamento, para autoimagem, para amor próprio. Você vai achar isso tudo na internet, não preciso te entregar aqui. Escrever, fazer uma lista das suas crenças. Crenças referente a isso, crenças referente a aquilo outro, como eu falei. Isso já vai te ajudar a começar a mudar a chavinha aqui dentro da sua cabeça. Tá? Porque todas essas... Conforme a gente vai vendo, tem muita gente que fala, tem que me esconder dos gatilhos, porque tal coisa é gatilho para me disparar isso, tal coisa é gatilho de ansiedade, tal coisa... Não tem como a gente fugir de gatilho, a gente vai ter gatilho, a gente tem que saber aprender a lidar com esses gatilhos, né? Porque a gente é influenciado ao nosso redor. O importante é como nós reagimos, tá? Quais são os crivos que nós colocamos para reger tudo isso, tá? E aí a gente fala de estímulos, né? O gatilho pode ser interpretado também sobre estímulos. E os estímulos, para ditar a nossa percepção, a nossa interpretação dos fatos, a gente está falando de sensações. Então vem o estímulo, depois a sensação e depois a percepção. O estímulo é um evento que aconteceu, um gatilho que aconteceu. A sensação é a detecção desse estímulo. Então eu detectei o estímulo externo, tá? Eu transmito isso para o meu cérebro. Então a sensação é essa. Quente, opa, isso vai para o cérebro. Semáforo verde, isso vai para o cérebro. Então a sensação é a interpretação dos estímulos externos e mandado para o cérebro. Quando vai para o cérebro ocorre a percepção, que é o processamento e organização dessa interpretação, trazendo posso ir, não posso ir, está seguro, não está seguro, tá? Então para você ver como a gente é complexo no nosso funcionamento. E até a nossa realidade, quando a gente vai estudar um pouco da neurociência, a gente fica meio bugado, questionado, porque a nossa realidade pode ser alterada. Por exemplo, tem algumas áreas do cérebro que são justamente tendo a função que comandam a percepção até do nosso corpo. Tem gente, eu esqueci qual é o nome da área, eu sou uma benção, né, para lembrar desses nomes, mas enfim. Tem uma área do cérebro que, quando ela é lesionada, a pessoa pode acabar não sentindo que tem o braço. É como se não tivesse mais o braço. E o braço dela está lá, só que o cérebro dela não reconhece mais esse braço. Igual tem pessoas que com essa área ativa, tá? Com essa área ativa, quando são amputadas e perdem um braço, o braço não está lá, mas o cérebro ainda acha que o braço está lá e sente coceira, sente dor, sente calor, sente frio num braço que não existe. Ou numa perna que seja. Tá vendo como que o nosso cérebro também, pelo seu próprio mecanismo, seu funcionamento, suas estruturas cerebrais, também já vão ter ali uma influência na interpretação das nossas realidades, tá bom? Só que eu tô trazendo a pegada mais aqui da sua tomada de consciência, da sua decisão de mudar e de coletar dados novos, experiências novas para mudar isso aqui, tá? Porque, repito, não vemos as coisas como elas são, vemos a coisa como nós somos, tá? Como nós interpretamos os fatos. Então, até isso é muito comum nas brigas de casal, entre os casais. Um fala, eu falo assim, né? O casal tá aqui no meio. Deixa eu ver se consigo ilustrar. O que eu pego? Beleza, aqui. Vamos pegar aqui. Aqui. Então aqui, certo? Aí aqui no meio é comunicação. Em vez de eles mandar uma mensagem que chega direto aqui, o outro entende realmente o que está falando, esse daqui fala alguma coisa, só que a interpretação dessa faz a mensagem cair aqui. Aí essa tem uma interpretação ruim, que não foi bem o que o outro falou, e dá uma resposta, e a resposta bate aqui. E aí um fica brigando com o outro com base no que eu estou entendendo, sem buscar me empenhar no que realmente está querendo dizer. Por isso uma coisa que eu sempre falo na terapia de casal é para os casais se questionarem: fulano, olha só, o que você está querendo dizer realmente com isso? Porque olha, eu estou entendendo como se você não se importasse comigo, como se você estivesse querendo dizer isso, isso, isso. Realmente é isso que eu estou pensando ou eu estou equivocado? Ou equivocada? O que você está querendo dizer com isso que eu não entendi? Deixa eu ver se eu entendi. Olha só que simples essa pergunta, mas vai evitar briga.
porque esse aqui vai se explicar melhor, para fazer com que essa daqui entenda melhor e vice-versa, tá? Para a comunicação bater, para acontecer isso aqui. Porque senão fica assim, ó. E aí fica atrito, briga e não se resolve. Tá? Então é muito importante a gente perceber a interpretação dos fatos, as nossas crenças, nossas experiências, e nós temos que ter um pressuposto. Um pressuposto que muito provavelmente aquilo que nós estamos vendo pode ter uma outra interpretação. Um pressuposto que aquilo que nós estamos vendo e está nos fazendo mal pode ter a possibilidade da gente estar equivocado. Pode ser que sim ou pode ser que não. A gente pode estar vendo uma coisa que não é. A gente pode estar pensando que existe uma coisa que não exista. Eu posso estar equivocado, enganado naquilo que eu estou pensando, acreditando e deduzindo. Em muitos casos, que for possível aplicar, o que eu tenho que fazer? Tirar limpo, perguntar, questionar. Quando eu não tenho esse abertura, esse contato com outra parte, com o estímulo, com a situação, eu tenho que auto-questionar meus pensamentos. Aí que vai a outra parte prática. Quais são os fatos, quais são os elementos que podem colaborar e comprovar, aumentar a probabilidade de esse fato ser verossímil, esse fato ser correto? O que eu estou pensando realmente pode acontecer ou faz sentido? Quais são os fatos favoráveis, os fatos desfavoráveis? Quantos por cento é? Quantos por cento não é? O que prova, o que comprova, o que refuta? O que talvez eu não estou levando em consideração? Isso implica só num diálogo interno, eu posso pedir opiniões para outras pessoas também em alguns casos. É importante fazer esse mecanismo. É importante fazer esse mecanismo para que nossas ações, nossas interpretações sejam as mais saudáveis e eficazes possíveis. Porque eu e você somos tendenciosos a interpretar as coisas como nós somos e às vezes meter os pés pelas mãos. Seja quando você está recebendo um golpe, ou seja quando você está recebendo uma coisa boa. Às vezes você está recebendo um golpe e acha que é bom, às vezes está recebendo uma coisa boa e acha que é golpe, metaforicamente falando, ou literalmente falando, por causa das nossas interpretações, do nosso estado mental. Tá? Então é muito importante pensar sobre isso, porque isso vai influenciar como que você entende e tolera a dor. Tem pessoas que toleram mais dor do que outros por causa da percepção, da interpretação. A dor que você está sentindo, em qualquer aspecto, né, metafórico, psíquico, físico, tem sentido essa dor? Tem propósito essa dor? Que significado você está colocando para essa dor? Qual sentido? O tempo, como que é a sua percepção de tempo? Você está satisfeito com o tempo? Não. Você acha que está perdendo muito tempo? Você acha que está com tempo de sobra? Que as coisas passam muito rápido, que as coisas passam muito devagar, que as coisas demoram para acontecer, que as coisas acontecem muito rápido? Tudo isso são percepções da sua vida. Então será que a sua vida realmente está ruim? Ou a sua percepção está errada? Sua vida está ruim ou você está olhando para o lugar errado? Porque se você olha para a sua vida ruim e pensa ruim, você está entregando mais coisa ruim para a sua vida e sua vida vai continuar ficando ruim. Lembra da trilha? Você está caminhando naquela trilha e vice-versa. Olhe para outros lados, mude ambientes, mude pessoas, coloque novas informações na sua cachola, tenha novas experiências, cuide de si. Você olha, só quem já fez terapia com um profissional de qualidade sabe como que a terapia é um potencializador assim para você destravar um monte de coisa, entender um monte de coisa dentro da sua vida, do seu mecanismo, tá? Tem muitas sessões que a pessoa, às vezes até no começo, a pessoa nem sabe muito bem o que ela quer trabalhar, mas ela está disposta e aberta a se conhecer e a entender. A gente tem ferramentas a sobra, né, de rodo, várias formas de investigar. Conforme a gente vai investigando, os véus vão caindo, a pessoa vai entendendo, vai fazendo conexões e sai muito mais desenvolvida. Não é ficar caçando pelo em ovo e cavucando o problema, mas perceber as pequenas disfunções, pontos fortes, pontos fracos, como desenvolver. Tem várias ferramentas para isso, tá? Então o processo terapêutico ajuda sim a destravar essa mente, melhorar a sua vida, porque a sua percepção sobre si, sobre a realidade, sobre os outros, sobre o tempo, vai mudar, tá? Eu falei, aí o comportamento. Outra forma prática de você aplicar é o seguinte: quando você começa a mudar o seu comportamento, mudar a sua fisiologia, a sua mente também consegue mudar. Porque lembre, tudo começa no mecanismo fisiológico, biológico.
Então, por exemplo, se você está ansioso e começa a respirar como uma pessoa tranquila, seu cérebro vai entender que é para ficar tranquilo. Se você pode estar ansioso, mas começa a se comportar e agir naturalmente, sem fuga, sem se travar e tudo mais, você está mandando através do seu corpo uma mensagem para o seu cérebro que as coisas vão ficar bem, que vai dar tudo certo, que você não está ansioso. Então, haja como você gostaria. Você quer ficar tranquilo? Haja como uma pessoa tranquila, mesmo que você não se sinta ou não esteja. Tá? Você quer ter sucesso? Haja como uma pessoa. O que as pessoas de sucesso fazem? Haja dessa maneira. Eu quero ter bons resultados no treino. O que pessoas para ter bons resultados no treino fazem? Eu quero tirar boas notas na prova e ser estudioso. O que uma pessoa estudiosa faz? Comece a aplicar. Lógico que vão ter erros de percurso, não vai conseguir ser exímio assim na prática da primeira vez, vai ter recaídas, vai ter falhas, mas se mantenha sempre fiel, agindo. E aí o seu corpo vai corresponder à sua ação. Tá? Então a ação é muito importante. Não espere às vezes as coisas acontecerem aqui. Às vezes acontecem aqui e muda o comportamento. Tem algumas coisas que tem essa mudança. Tem outras coisas que não é aqui primeiro. Tem algumas outras coisas que é o comportamento, as experiências vão fazendo e aqui vai se reprogramando. Qual que é melhor? Alguns dizem que é o comportamento, outros dizem que é começando na mente, mas depende muito de pessoa para pessoa e de situação para situação. Você vai testando as coisas. Se não dá para mudar aqui, começa a mudar no comportamento. Se está mudando o comportamento e não está resolvendo muita coisa, é questão que tem que mudar aqui. E assim você vai trabalhando, tá? Já fez tu perceber fenômenos? É como se fosse a lente, né? Essa percepção da realidade é como se fosse a lente. Se você coloca uma lente escura, você vai ver as coisas escuras. Se você coloca uma lente clara, você vai ver as coisas claras. Se você coloca uma lente de um microscópio para tentar ver a Lua, você não vai conseguir ver a Lua. E se você coloca um telescópio para tentar ver uma bactéria, você não vai ver a bactéria. Então será que você está usando a lente certa para a função certa? Porque às vezes você acha uma lente só na sua vida, você achou aquela lente e você acha que aquela lente vai servir para tudo. E não. A lente do microscópio é para ver vírus, não é para ver a Lua, para ver coisa pequena. A lente ai meu Deus do céu, fugiu o nome agora que eu acabei de falar, gente. Do telescópio, vai ser para ver coisas longe, lá grande, não para ser vírus. Será que você não está errando a lente? Muda a lente. A lente é os pensamentos, as crenças, muda a lente. Tá? Porque nós acabamos nos tornando aquilo que nós acreditamos ser. Se eu acredito que eu sou fraco, eu vou ser fraco. Se eu acredito que eu vou ser forte, eu vou ser forte. Se eu acredito que eu sou burro, que eu sou sem valor, que eu sou desinteressante, é assim que eu vou ser. Mesmo que alguém externo me fale, eu acabo me tendenciando a acreditar naquilo que eu acredito, agindo conforme aquilo que eu acredito de mim. Escreva, pega um caderno e escreva. O que você acredita sobre você? O que você acredita ser? O que você acredita ser? O que você pensa sobre você? De quem você é? Quais são seus gostos? Quais são suas habilidades? Quais são seus interesses? Quais são suas virtudes? Quais são seus valores? O que os outros dizem sobre você? Como você se vê? Como você acha que os outros te veem? Quem você realmente é? Quem você gostaria de ser? São perguntas simples, mas faz esse movimento acontecer, tá? Para perceber sua autopercepção, porque essa percepção de você também influencia. Vem um problemão, pô, mas eu não sou capaz de fazer isso. Nossa, não, meu Deus do céu, ansiedade. Eu sei que eu sou capaz. Pô, nossa, novo, vai ser difícil, mas eu sei que eu dou conta. Eu consegui resolver aquilo ali outro dia, já saí de coisas piores, vou dar um jeito. Se eu não conseguir, eu vou atrás de quem me ajuda e eu vou dar um jeito. Tudo através da sua autoimagem, da sua autopercepção, que vai refletir na percepção dos outros fatores externos, tá? E aí, olha só como a percepção é interessante com o resultado. Foram fazer um teste lá nos Estados Unidos, que você tá ligado que no futebol americano, né, tem que chutar aquela bola que não é bola, que é oval, dentro de uma trave assim, né, tem que passar a bola numa trave. Aí pegaram as pessoas e colocaram assim diante da trave, colocaram no ponto e falaram assim: qual você acha que é a distância daqui até da trave? Ah, tantos metros. Qual que você acha que é a distância entre as traves? Tanto.
Aí foram fazer o teste, cada um deu 10 chutes. As pessoas que conseguiram acertar foram perguntar, e agora? Você acha o quê? As pessoas que conseguiram acertar, em média, diminuíram 10% a distância, acharam que era mais perto. Me equivoquei, eu acho que é mais perto do que eu pensava, tá? Ou seja, as pessoas que tiveram bons resultados tiveram uma percepção diferente depois, com base nos seus resultados. Olha como as experiências vão influenciar. E o que aconteceu com as pessoas que erraram, que não tiveram bom desempenho? Elas deduziram que o espaço era menor, que o espaço era mais longe, ou seja, que era mais difícil. Então estava justificando a falha delas, colocando a percepção de que, é muito mais longe. Não, eu não consigo, é longe demais. Com base nos seus resultados. Então, tá vendo como nossos resultados, nossas experiências vão influenciar a percepção de distâncias, de tempo, de espaço, de dor? Tá? Percepção é a chave para a mudança da sua realidade. Percepção é a chave da mudança da sua realidade. Porque a percepção está ligada a quê? Com meus padrões de pensamento. É muito falado hoje em dia, né, do mindset, do poder do pensamento. Tem muito baboseira, tem muito lero-lero, mas tem muito conteúdo aí da neurociência. Então você pode pesquisar sobre neurociência, neurocientista falando sobre pensamento, sobre realidade, mudança de pensamento, mudança de crença, como construir um novo pensamento, autossugestão para conseguir construir um pensamento de determinada maneira. Tudo isso são ideias que você pode pesquisar mais a fundo se você quiser, tá? Então nós temos que ter esse hábito de comando para vocês. Devemos enriquecer a nossa realidade. É isso que nós devemos almejar. Enriquecer a nossa realidade com experiências, com informações novas, com treinos novos, com autocuidado, com autoquestionamento, com autopercepção. Tudo isso enriquece. Com autoconhecimento. Tá? Essas são as chaves, tá? Para a gente melhorar a nossa realidade. É isso. Acho que achei que ia falar pouco, mas acabei falando bastante para variar, né? O que nós temos para hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o like aqui, deixa o seu comentário, encaminhe para alguém que você acredita que vai ser beneficiado com esse conteúdo, que esse conteúdo vai fazer sentido para ela. Deixa aqui nos comentários o que você achou de bom, de ruim. Fica à vontade desse além, eu aguento, tá? Sou forte, ó. Tô malhando, tô ficando forte, ó. Tá? Então, fique à vontade, manda mensagem aí para mim, também no direct, no privado, se você quiser entrar em contato, seja para marcar sessão, seja para conhecer os produtos de inteligência emocional, de controle de ansiedade, e de saúde mental e de comunicação, tá? Fique à vontade para fazer isso. Então, ok, o protocolo é esse das redes sociais, né? Segue, comenta e compartilha, faça aí, por favor, como reciprocidade, se você gostou, isso fez sentido. Boa noite, obrigado pela atenção de você até aqui, até esse momento do vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Até a próxima. Tchau.